Um tema que tem se mostrado de particular interesse das pessoas que acompanham meu canal é a noção do suficiente e do que representa, em termos práticos, alcançar um senso de contentamento. Eu tenho pensado sobre isso, inclusive a partir das interações com pessoas que já assistiram aos meus outros vídeos sobre o assunto, e nesse vídeo eu pretendo explorar um pouco mais a fundo a aparente complexidade envolvida na construção de uma vida simples e orientada ao que nos é mais importante. O desejo é um contrato que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir o que deseja. Essa afirmação, talvez um tanto polêmica, é do empresário e investidor Naval Ravikant, muito mencionado no meio do empreendedorismo e amplamente reconhecido pelos seus conselhos incisivos em torno de temas que envolvem desde a criação de riqueza e a maneira como as pessoas lidam com as suas finanças pessoais, até a saúde física e mental, a maturidade intelectual e a busca pela famigerada felicidade. Eu acho que vale a pena nos debruçarmos por um momento sobre essa afirmação. O desejo é um contrato que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir o que deseja. Por definição, o que é um desejo? Um desejo é uma aspiração, uma vontade, uma expectativa depositada sobre a perspectiva futura de alcançar ou possuir algo. Desejar, portanto, não deve ser ruim, não deve necessariamente nos fazer mal, ou, como sugere Naval, nos conduzir fatalmente à infelicidade. Afinal, desejar é uma condição inerente ao ser humano, uma característica natural de uma criatura que tem ambição, que deseja chegar em algum lugar e que entende que precisa se mover para isso, certo? Ou será que nós precisamos aceitar o fato de que sempre seremos infelizes enquanto não alcançarmos o que desejamos? É possível que encontremos felicidade, satisfação, contentamento, mesmo enquanto nos movemos na direção do que almejamos? Desejar por si só não me parece ser o problema. A não ser que nós estejamos falando de um comportamento claramente disfuncional, marcado por uma compulsão desenfreada ao consumo, uma atitude que sempre condiciona a satisfação à próxima aquisição ou à próxima conquista, a existência de desejos, de vontades, não deve necessariamente implicar em uma vida infeliz. O que me parece ser o problema é que muito frequentemente nós abrimos mão da felicidade na tentativa de alcançar uma noção muito arbitrária, muito mal definida de sucesso. Exatamente porque não temos muitas vezes uma compreensão madura do que o sucesso representa em termos práticos, em termos da maneira como nós vivemos a vida, em termos do que significa para nós o dia a dia, a trivialidade do cotidiano de uma pessoa de sucesso. Exatamente por isso, mesmo sem perceber, nós trocamos o que invariavelmente queremos, alguma expressão de liberdade e paz, para que possamos enriquecer e somente então, eventualmente, desfrutar de liberdade e paz. Nós nos colocamos então em uma condição que invariavelmente leva, sim, à infelicidade, porque é uma condição de vida definida pela eterna postergação de qualquer possibilidade de realização. Uma condição de permanente descontentamento, de permanente insatisfação. Nós abrimos mão do nosso tempo para ganhar dinheiro, para ter mais tempo quando tivermos dinheiro suficiente. E veja, eu entendo perfeitamente que algum nível de conforto financeiro, de riqueza, é sim uma condição importantíssima para garantir a tranquilidade que nos permite desfrutar a vida sem as preocupações ou as privações que advêm de uma postura displicente em relação ao dinheiro. Se é verdade que o dinheiro não compra a felicidade, também é verdade que a falta dele não contribui para uma vida feliz. O que me parece um ponto de atenção importante aqui é que pouquíssimas pessoas parecem ter sequer uma vaga ideia do que significa, do que representa em termos práticos o suficiente. A noção do suficiente é quase sempre totalmente arbitrária. Então, uma ponderação que talvez seja válida e muito elucidativa é que grande parte daquilo que envolve o estilo de vida de alguém que aos seus olhos talvez já tenha alcançado o que hoje te parece suficiente, já está disponível para você. Pare e pense por um momento sobre isso.
O que te parece mais genuinamente atrativo, que verdadeiramente contribui para uma vida bem vivida, no estilo de vida de uma pessoa que já tem o suficiente, um milionário talvez? E veja, eu evidentemente não me refiro a extravagâncias de qualquer natureza. Na minha concepção, um iate, um jato particular e uma ilha privativa não fazem parte das coisas que mais importam para uma vida feliz. Se você pensa diferente e não concorda com isso, provavelmente nada do que eu estou falando fará sentido para você, e você pode parar de assistir esse vídeo agora mesmo. Agora, voltando à realidade das pessoas que são providas de uma perspectiva lúcida a respeito do que mais importa na vida, eu creio que se você refletir sobre isso por um instante, você provavelmente chegará à conclusão de que boa parte do que você busca já está disponível. Nós não devemos, em hipótese alguma, romantizar a pobreza, mas precisamos reconhecer que, em essência, é preciso muito pouco para ser feliz. Como eu li recentemente em um artigo, precisamos dominar a elegância de ser rico sem necessariamente ser rico. Ou, em outras palavras, precisamos entender o que nós realmente buscamos quando imaginamos o que seja uma vida rica. A verdade é que é cada vez mais complexo viver uma vida simples, mas talvez não exista nada mais significativo do que construir uma vida orientada à simplicidade do que nos faz felizes. Eu me lembro de uma passagem do magistral romance Em Busca do Tempo Perdido, em que Marcel Proust escreve: "Nossas aspirações vão se entrecruzando, e na confusão da existência, é raro que uma felicidade venha se colocar exatamente sobre o desejo que a reclamava." E assim nós vivemos em meio a esse eterno desencontro entre os nossos desejos e a nossa felicidade. Talvez não precise ser assim. A resposta, a meu ver, não está na eliminação dos desejos. Eles fazem parte da vida, eles nos movem, eles têm a sua função. O que nos falta, no mais das vezes, é entender que alguns desejos são ilusões fantasiosas, outros são mera distração, e que aqueles pelos quais vale a pena lutar são aliados e não inimigos da nossa felicidade. Quando as motivações estão no lugar certo, a distância até o destino não nos priva de apreciar a jornada. Eu sinto que nós ainda temos um longo caminho a percorrer até que possamos esgotar esse assunto, se é que eventualmente nós o esgotaremos. Mas eu também percebo que as interações que nós temos tido por aqui, pelos outros canais pelos quais eu tenho falado sobre isso, como nos meus perfis do Instagram e do LinkedIn, já nos permitiram avançar bastante na construção de uma percepção mais clara e talvez mais madura do conceito do suficiente e do entendimento da noção de contentamento, bem como dos desafios que o nosso tempo histórico e o nosso contexto cultural impõem a isso. Eu quero ampliar essa conversa e esse aprendizado, então sinta-se convidado a compartilhar suas impressões sobre esse tema, deixando aqui o seu comentário, o seu depoimento e as suas experiências pessoais em torno do que você pensa sobre o que faz de uma vida simples algo muitas vezes nem tão simples assim. Quão próximo ou distante você se considera de viver uma vida simples e satisfatória? E por que isso acontece? Obrigado por assistir e por participar da conversa, e até o próximo vídeo.